Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 26 de agosto, Ibovespa fechando aqui o dia em alta de 0,14%, apresentando um candle de indefinição, um corpo pequeno aqui entre sombra superior e sombra inferior, isso depois de um movimento mais forte de subida, traz uma chance aí de iniciar um processo de correção. Testou os 60 mil pontos no pregão de hoje, e uma primeira sinalização dessa queda, de poder ter esse movimento de correção, ainda tendo como principal patamar de suporte os 58 mil pontos, seria a perda da mínima do pregão de hoje, 59.522 pontos. PETR4 no pregão de hoje apresentou um candle de reversão chamado de estrela cadente, também assim como o Ibov, um movimento mais forte para cima. Essa estrela cadente ou Shooting Star também traz um indício aí de confirmação à perda da mínima do pregão de hoje. O principal suporte, no meu entender, para Petro continua sendo ali na faixa dos 21,25 até a região de R$21, uma pequena zona de suporte. Depois disso, 20,69 seria o próximo patamar de suporte para essa ação. Então é ainda um ativo que eu estaria mais interessado em planejar compra após alguma correção de toda essa subida. Uma correção um pouco maior do que foi esses dois pregões aqui na Petro. Vale 5 no pregão de hoje também montou um candle de indefinição, só que essa aqui vinha no movimento de baixa, numa tentativa de gerar aqui um fundo ascendente. Acima desse fundo aqui, ela deveria acionar aqui, superar na verdade a máxima do pregão de hoje, 27,82, seria um primeiro indício de fundo ascendente no gráfico diário. Sendo um pouco mais ousado, seria uma alternativa de buscar uma compra nela, que basicamente seria algo semelhante a um pivô de alta no gráfico de 60 minutos. E aí poderia trabalhar com um stop mais curto, abaixo aí de uma correção aqui do G60, ou mesmo um stop mais bem protegido, que seria mais pelo gráfico diário, comprar a superação da máxima desse candle, botar stop aqui embaixo, projetar pelo menos o tamanho desse candle aqui para cima como o primeiro ponto de objetivo. E aqui, pelo um stop mais curto, buscando trabalhar sempre numa relação 1:3. Olhando aqui, só mencionando que nesse movimento de baixa da Vale, o principal suporte está em 27,26 a 27,08. Hoje nós encerramos duas posições que a gente tinha comprado, CSMG3. Essa posição ela perdeu a mínima do pregão passado, em 38,62, que foi algo negativo. A gente já estava aqui dentro indo para um quinto pregão depois da nossa entrada. A entrada aconteceu aqui nesse pregão, então 1, 2, 3, 4, já no quinto pregão depois da nossa entrada. O ativo não confirmou o que eu gostaria de ver, ou seja, a minha expectativa, que era a minha leitura, que era de ter uma chance de entrar aqui uma onda mais forte, um movimento mais forte, uma onda 3, e conseguir sair superando as resistências aqui para cima, trazendo uma relação risco-ganho favorável. Não confirmou isso, depois de vários pregões patinando, sem conseguir ali fechar acima desse topo aqui anterior, o ativo terminou voltando e eu decidi pelo encerramento dessa posição. O encerramento dessa posição aconteceu, pegando aqui o valor exato, que teve algumas saída e entrada no pregão de hoje. CSMG3, a saída foi em R$ 38,86. No momento que ela perdeu aqui, que esse aqui foi o primeiro candle do dia, perdeu, eu não saí de imediato, eu aguardei algum recuo. Na hora que ela recuou, aí eu olhei para um gráfico de menor periodicidade, na hora que ela recuou, voltando para um ponto que ela tinha perdido como suporte, voltando ali com ponto de resistência, eu optei pela saída em R$ 38,86. Isso proporcionou um ganho de 1,38% na operação e do capital uma evolução de 0,23%. Por outro lado, nós saímos também da operação da CER3, saímos aqui em R$ 25,70, também já deu um certo tempo e nada de desenrolar, e na hora que ela perdeu aqui, na primeira hora de pregão, essa mínima aqui, eu decidi pela saída em R$ 25,70. Isso proporcionou uma perda de 0,54% na operação e do capital total uma redução de 0,1%. Nós abrimos compra hoje em STC3, a nossa recomendação aconteceu na superação, quando o ativo superasse os 27,64.
Então, quando rompeu ali 27,64, a entrada foi executada em 27,65, mais ou menos por aqui assim. 27,65 é justamente nesse ponto. E ela terminou dando uma boa evoluída aqui para cima. Fechou o pregão com alta de 3,18%. Com bom candle de alta, uma chance de reverter essa tendência aqui dela, engatar uma tendência de alta, que já está numa tendência indefinida, engatar uma tendência de alta se superar os 28,55. É uma operação que o nosso stop está em R$ 27,15, então abaixo da mínima do pregão de hoje, um pouco abaixo da mínima do pregão de hoje, que foi 27,32, e com um risco mais ou menos de 1,81%. O objetivo dessa operação está em 29,15. Aqui na hora que ela se aproximar do ponto ali mais alto dos topos de dois topos anteriores. Vamos ver como é que ela vai se desenrolar aí nos próximos pregões. Próximo ativo a ser comentado aqui é a Qual 3. A Qual 3 executou a entrada também dela no pregão de hoje em R$ 27,85. Lembrando apenas que eu já tinha falado dessa recomendação no pregão de ontem, 27,86, desculpa a entrada. Stop 27,44, ela foi aqui embaixo no G60, ameaçou lá se aproximar dos 27,44, mas na última hora de pregão terminou ganhando força. Vários ativos perderam força na última hora de pregão. Petro, diversos ativos tomaram pancada aí para baixo no leilão de fechamento. Na última hora de pregão não, no leilão de fechamento. Então, um ativo que terminou ganhando um pouco de força. Vamos ver se ela mantém aqui, gera esse fundo ascendente e começa a andar esse movimento aqui de subida a favor da tendência de alta dela, na expectativa que ela possa vir a romper esse topo e buscar o objetivo da nossa operação, que está em 29,12, risco de 1,51%. Pomo 4. Possibilidade ainda é um ativo que eu vejo uma possibilidade de entrada, não está ainda em tendência de alta clara, mas, ou seja, não tem um pivô de alta, mas dentro do que ela vem apresentando nessa correção, dependendo da sinalização de alta, por exemplo, superação da máxima de hoje, 4,23, seria uma alternativa de compra de Pomo 4, buscando aí pegar um próximo movimento de subida, uma retomada de tendência de alta nesse papel, mas é um ativo que eu vou estar de olho aí nos próximos pregões. TBLE3 também fez um movimento muito forte para cima, começa a ter aqui uma correção, o ideal é que essa correção seja um pouquinho maior no tempo, pelo menos mais 1 a 2 pregões, para a gente buscar aí uma entrada na TBLE3. Então, a partir do próximo pregão já é um ativo que eu vou estar atento para compras aí na compra de swing trade. CEMIG 4 teve um pregão bem ruim, queda de 5,66%. Ativo que vinha bem travado, uma tendência de alta com bastante dificuldade. Vinha aqui, perdeu força e voltou para cima, gerou um candle de rompimento. Não fez superação da máxima desse candle de rompimento, pelo contrário, já voltou para baixo da mínima dele, ou seja, se entrou comprando antes aqui no rompimento e perdeu a mínima desse candle, já seria ponto de stop. O fato é que esse candle forte de baixa anula aí uma tendência de alta que ela tinha, mesmo fraca, mas anula essa tendência. Perdeu aqui um leve fundo ascendente, mas os principais estão aqui, os próximos suportes na faixa de 18,66 e mais abaixo 18,37. São os principais suportes. Depois desse candle ela aponta sim com a chance de poder perder esses suportes. Aqui no intraday ficou esticado, pode trazer um repique de alta, mas o mais provável seria ter a continuidade do movimento de baixa após algum repique de alta no G60. Olhando agora para HGTX3, está lá em cima, buscando aí, por exemplo, quem tem um perfil um pouco mais arrojado, quer trabalhar numa venda contra a tendência, essa seria uma das situações. Gerou aqui um candle chamado de Dark Cloud Cover, ou nuvem negra, invadindo uma parte do corpo anterior, nada tão significativo, mas o fato é que está com um movimento bem prolongado para cima e gerou uma sinalização de baixa na perda da mínima de hoje, confirma um pouco mais essa sinalização, abrindo a chance de ter um movimento de correção para depois, mais adiante, a gente buscar alguma compra em cima desse papel, uma correção maior de tudo que ela subiu. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltoveiro.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.